Bom dia, meus amores, tudo bom? Que saudade! A tia tá morrendo de saudade de vocês. Então tá tudo bem com vocês, não tá? Que maravilha! Hoje a tia mais uma vez está aqui para ministrar para vocês uma aula maravilhosa, um conhecimento maravilhoso sobre a língua portuguesa, certo? Vamos trabalhar a gramática, a parte gramatical, sobre substantivo. Mas antes, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês bem legal. Ir para um lugar tranquilo, ventilado e bem iluminado. Segunda dica, levar com vocês material didático e o material escolar. O que é o material escolar? Lápis, borracha, caderno e o livro didático de vocês, que hoje nós vamos trabalhar com português, certo? E lembrando a vocês que junto com o livro de português, vocês levem aquele livrinho de vocês, atividade de reforço. E o livro de português para quê, tia? Para que vocês possam continuar acompanhando junto com a tia a aula de hoje, certo? Nós, como a tia tinha falado, nós vamos estudar sobre substantivo, gênero, número e grau. O que é quando eu falo substantivo, gênero do substantivo? O que é que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao masculino e o feminino, certo? Flexão do substantivo se refere ao masculino e o feminino de seres, objetos e entidades. O que é que pertence? Pertence ao gênero feminino todo substantivo que você pode utilizar o artigo a ou uma, antes, certo? Quando eu digo assim, casa, eu antecedo o substantivo, eu antecedo com o artigo, a casa. E pertence ao gênero masculino todos os substantivos que é possível antepor o artigo o e um, certo? Exemplo que a tia botou aqui, de substantivo masculino e feminino. O pavão, a pavoa. O campeão, o feminino, é a campeã. O freguês, a freguesa. O hóspede, a hóspede. O imperador, a imperatriz. Então, como foi que eu flexionei? Eu coloquei, antecedi o substantivo, o artigo a e o artigo o. Para me identificar se é masculino ou feminino. Eu coloco uma ou uma, para mim também identificar. Substantivo sobrecomum é aquele que tem somente um gênero gramatical para designar as pessoas de ambos sexos. Ele tanto é para masculino como para feminino, certo? Como é que eu vou saber se é masculino ou feminino? Pelo antepor o substantivo, o artigo. Se ele for a e uma, é feminino. Se ele for o e um, é masculino. A criança, eu posso me referir à criança, ela tanto é homem como mulher. O monstro, ele tanto é homem como mulher. Ambos os sexos, ele fica sendo identificando. Ambos os sexos, tanto serve para masculino como feminino. A criança, o monstro, a criatura e o tipo. Eu posso me referir tanto ao homem como à mulher no sobrecomum. Gêneros e seus significados. Pode ocorrer mudança de significado o gênero por conta do artigo empregado. Quando eu digo o cabeça, eu me refiro que é o chefe. Quando eu me refiro à cabeça, eu me refiro que é parte do corpo. A grama, peso. A grama, planta. Os significados dos substantivos, certo? É de acordo com o que você fala, de acordo com o artigo que você coloca. Comum de 2 gêneros são aqueles que apresentam uma só forma por 2 gêneros, mas é possível distinguir o masculino do feminino pelo emprego do artigo que o acompanha. Como é que eu sei que é homem ou que é mulher? Quando eu coloco o artigo. O artista, estou me referindo que é o homem. A artista, eu estou me referindo que é a mulher. O jornalista, homem. A jornalista, mulher. Quando eu coloco os artigos que antecedem o substantivo,
Dependendo se for masculino ou feminino, eu identifico o sujeito. Substantivo epicênio são aqueles que têm somente o gênero gramatical e ele só se refere a animais, certo? Tanto pode ser macho como fêmea. Como é que eu sei? Quando eu digo jacaré é macho, jacaré é fêmea, eu tenho que colocar o substantivo nessa palavra que junta macho ou fêmea. Crocodilo macho ou fêmea, a onça macho ou fêmea, o jacaré macho ou fêmea, a pulga macho ou fêmea. O substantivo epicênio se refere apenas a animal, certo? Voltando para relembrar vocês, a tia vai relembrar vocês. Substantivo sobrecomum é aquele que tem um gênero gramatical para designar as pessoas de ambos sexos. Tanto faz ser homem como mulher, eu só identifico só em falar. A criança, o monstro, a criatura, o tipo. Só em falar você já está designando se é homem ou se é mulher. Significado dos gêneros é de acordo com a mudança do artigo, certo? Se refere ao artigo. Quando eu coloco o artigo por conta do artigo empregado, eu identifico se eu estou me referindo a uma parte do corpo, ou a um patrão, ao chefe, se eu estou me referindo a peso, se eu estou me referindo à planta. Vai ser de acordo com o artigo que você colocar. Sobrecomum é quando você coloca o artigo para identificar se é masculino ou feminino. E epicênio, como eu lhe falei, só se refere a animais. Aí, como é que você identifica se é macho ou fêmea quando você coloca o jacaré macho, você sabe que é menina, né? Se você coloca macho, você sabe que é homem. Se você coloca fêmea, você sabe que é menina. Aí tem um exemplo que a tia botou, que a tia já falou. Agora, falamos sobre o gênero do substantivo, que é masculino e feminino. Agora nós vamos flexionar o substantivo de acordo com o número. Quando eu falo em número, eu falo sobre o quê? Singular e plural, certo? O número do substantivo se refere ao singular e ao plural. Singular indica um único ser, certo? Ou um conjunto de um ser. Quando eu digo casa, bola, caderno, lápis, eu estou me referindo a um único ser. Quando eu falo em plural, indica mais de um ser e mais de um conjunto. Casa, conjunto de casas, é plural. Conjunto de abelhas, que é enxames, é plural. Multidões de pessoas. Multidões, eu me refiro a pessoas, multidões, muita aglomeração, muita gente. Então, se refere a plural. Só que no plural, a gente tem algumas regras, certo? A formação do plural acontece com o acréscimo da letra S no final do substantivo, mas nem todos, certo? Tem algumas regras. Porém, há substantivo que faz o plural de outras maneiras, dependendo da sua terminação. Dependendo da terminação do substantivo, certo? Você coloca S, outras regrinhas que a tia vai mostrar agora. Quando o substantivo é terminado em R, em Z, em S, eu acrescento no substantivo ES, certo? Primeira regra. Quando as palavras são terminadas em R, Z e S, eu acrescento ES. Mulher, mulheres. Cruz, cruzes. Cantor, cantores. Raiz, raízes. Mês, meses. Entenderam, né? Quando a terminação R, Z e S, você acrescenta o E e o S. Quando há terminados em S, se forem monossílabos tônicos ou oxítonas, você acrescentamos o ES. Calma. Quando terminados em S, quando ele for monossílabo tônico e oxítonas, eu acrescento o E e o S. Certo? Só quando for monossílabo
ou oxítono, ok? Mês, meses, país, país. Agora, quando terminares em X ou S, se forem paroxítono ou proparoxítono, eles são invariáveis, ele não modifica, certo? Ele fica da maneira que ele está. Como é que eu vou saber, tia, que é plural? Quando eu acrescento os artigos os ou as, uns ou uma, ou umas, certo? Quando é que eu sei ou as, uma ou umas, uns e umas, ou o e os, ok? Xerox, xerox. Como é que eu sei que é plural? As xerox, os ônibus, os tórax, as atlas. Eu estou colocando no plural. Ele não modifica, ele fica do mesmo jeito. Ele não se flexiona, você não acrescenta nada. Ele fica da mesma forma, certo? Terminados em AL, EL, OL e o L, eu empurro o L e acrescento o I e S. Eu tiro o L da palavra e acrescento sobre ela o I e o S, ok? Lençol, lençóis, lembrando que você tem que, quando for passar para o plural, você tem que colocar a pontuação, certo? Os acentos, desculpa. Quando você for passar para o plural, você tem que acrescentar a acentuação, certo? Que nas palavras no plural, eles vêm com acento. Lençol, quando eu passo para o plural, ele fica lençóis. Então, o O tem um acento agudo. Quando eu falo papel, quando ele vai para o plural, ele fica papéis. Quando eu tenho a palavra azul, azuis. Quando eu tenho uma palavra caracol, caracóis. O substantivo terminado em IL faz o plural de duas formas, certo? Quando eu falo a L, L, O, L e o L, eu tiro o L e acrescento o I e o S. Já na palavra com as terminações I e L, o substantivo, quando ele for oxítonas, eu acrescento só, tiro o L e acrescento o S, certo? Vamos lá. Funil, funis. Barril, barris. Prestando atenção nessas duas formas, com o IL. Quando o IL, a palavra com IL for palavra oxítonas, eu tiro o L e acrescento o S. Já quando as palavras for paroxítona, eu troco o L, certo? E acrescento, tiro o IL e acrescento o E e S, o ex, certo? Quando a palavra for paroxítona, você tira o IL e acrescenta ex, certo? Mísseis, répteis. Se eu tenho a palavra míssil, quando eu for colocar no plural, ela fica mísseis. Quando eu tenho a palavra réptil, quando ela for para o plural, fica répteis. Entenderam, né? Aí, quando a palavra ela for terminada em M, quando a palavra se termina em M, eu tiro o M e acrescento NS. Certo? Nuvem, nuvens, homem, homens. E agora nas terminações, terminado em ão, ela tem três possibilidades: ãos, ães e ões. A palavra ancião, eu posso usar ela das três formas, está correta: anciãos, anciões e anciões. Só que nós utilizamos mais o anciãos, certo? Irmão, irmãos, balão, balões, capitão, capitães, pão, pães. São algumas terminações, vocês têm que olhar de acordo com a palavra, certo? Agora, a gente estudou gênero do substantivo, que são masculino e feminino. Estudamos o grau do plural, singular e plural, que são o número dos substantivos. E agora nós vamos estudar grau de substantivo.
certo? Lembrando que nós, novamente, lembrando vocês, estudamos gênero do substantivo, que é masculino e feminino. Estudamos número do substantivo, que é singular e plural. Agora, nós iremos estudar grau do substantivo. O grau do substantivo é o quê? Aumentativo, já está falando grau, aumentativo e diminutivo, certo? O substantivo flexiona contra o grau da seguinte maneira: grau normal, que é a palavra normal, o aumentativo, que aumenta, que dá a ideia de aumento, de grandeza, e o diminutivo, que dá a ideia que está diminuindo. Casa, casarão, voz, vozeirão, corpo, corpão ou corpácio, boca, bocona ou bocarra. São o aumentativo, que dá a ideia de crescer. Quando eu falo em diminutivo, eu estou diminuindo. Casa, casinha ou casebre. Voz, vozinha. Copo, copinho. Boca, boquinha. Entenderam, né? O grau diminutivo pode indicar de duas maneiras. Eles podem ser analítico e sintético. Quando é que ele é analítico, do grau diminutivo? O substantivo é acompanhado de um adjetivo que diminui. Quando eu digo assim, casa pequena, lápis pequeno. Quando é analítico, ele sempre vem acompanhado com um adjetivo. Vem o substantivo e o adjetivo, para me dizer se ele é grande ou ele é pequeno, certo? No sintético, ele recebe o sufixo indicando a diminuição, de acordo com a palavra. Bolsa, bolsinha, recebeu o sufixo inha. Casa, casinha. No livro de vocês, de português, na página 111 e 112, tem algumas terminações das palavras do grau diminutivo, certo? Vocês dão uma olhadinha lá, acompanha aí com a tia, certo? O grau aumentativo analítico é quando o substantivo é acompanhado por um adjetivo, que ele dá a ideia de grandeza. Bolsa, grande. Bola, grande. Eu coloquei o substantivo e o adjetivo para dizer que ele é alto, que ele é baixo. Quando eu coloco um adjetivo que dá a ideia de grandeza, eu estou dizendo que ele é o grau aumentativo analítico. Quando eu diminuo, é grau analítico, tudo diminutivo, certo? O sintético recebe um sufixo indicando o aumento das palavras, de acordo com suas terminações. No livro de vocês também, na página 111 e 112, tem algumas terminações das palavras com aumentativa, certo? Vidraça, que é de vidro. Chapelão, que vem de chapéu. Cruzeiro, que vem de cruz. Balaço, que vem de bala. A tia tem um recadinho para vocês, muito legal. Querendo rever essa aula, você vai lá no nosso canal www.escolapequenoespaço.com.br, que essa aula está toda lá. No livro de vocês também vocês podem dar uma lida, tirar a dúvida de vocês. Responda às atividades do livro para fixar melhor o conteúdo, certo? Novamente a tia vai repetir para vocês. Todas essas aulas estão nas nossas plataformas digitais. Você acesse lá, reveja quantas vezes vocês quiserem. Aqui a tia termina a aula com um beijo. Se cuide-se. Até a próxima aula. Beijo, meus amores.